Tenho presente o documento que a Câmara Municipal do Porto entendeu preparar no sentido de fazer uma proposta ao Governo para tentar resolver alguns dos problemas com que estamos confrontados, os municípios, no exercício do direito de preferência. Este assunto foi estudado, naturalmente, por juristas externos à Câmara e estas recomendações devem ser visadas pelas Assembleias Municipais. É a Assembleia Municipal que deve apresentar estas propostas. Eu acho que o conteúdo em si é relativamente simples de compreenderem. Haverá quem pense que se poderia ir mais longe, mas não se pode, porque há direitos à propriedade que estão consignados na Constituição. Portanto, o assunto foi discutido, foi visto. Estamos no limiar de onde podemos ir por aquilo que nos dizem, mas ainda assim, se isto for concretizado, melhoramos significativamente o resultado que tem sido decepcionante do exercício de direito de preferência. Nós temos, de facto, tido um resultado decepcionante porque ele é frustrado na esmagadora maioria dos casos, como bem sabem, porque o assunto já aqui foi apresentado. Gostaríamos de esclarecer que nós não estamos contra o exercício de preferência. Pelo contrário, entendemos, por parte das autarquias locais, exatamente pela Câmara Municipal do Porto, entendemos, de facto, que esse direito, há interesses que justificam o exercício desse direito. O que nós entendemos é que este não é um direito absoluto e que se tem que exercer sempre que existe a faculdade de exercer. Portanto, é um direito de exercício facultativo e não obrigatório. De facto, nós entendemos que há situações e interesses que justificam esse exercício, mas há aqui, e portanto também consideramos que há situações em que ele é bem exercido e lamentamos, portanto, que aquilo que a Câmara nos diz, que de facto há situações em que esse direito podia ser bem exercido e não é possível, justamente em virtude de um conjunto de circunstancialismos que aqui nos são relatados. Entendemos, portanto, que existem aqui algumas situações com as quais não concordamos e estamos muito de acordo que, justamente para impedir os tais obstáculos, digamos, de alguma forma artificiais para esse exercício, que se justifica uma proposta de recomendação no sentido de rever o regime, de modo a torná-lo mais ágil e mais eficiente e que permita realizar melhor o interesse público que está subjacente. Portanto, a CDU sempre foi favorável a este exercício pelos motivos que nós sempre também defendemos, que é no sentido de que se há investimento, se há valor na Câmara e no município, que seja obviamente para o pôr em prol da população portuense. Defendemos, e sim, que o município do Porto exerça este direito no sentido de, por exemplo, como está também nesta proposta, controlar, digamos, ou manter os contratos de arrendamento que se encontram em vigor. Isto para nós é muito importante. Também, por exemplo, esta questão da disponibilização das frações desocupadas para arrendamento a preços acessíveis para os moradores aqui também é muito importante. Como é óbvio, nós sabemos que as rendas estão com preços exorbitantes e o município do Porto, se puder intervir no sentido de regular esta situação, para nós é sempre positivo. Vir aqui esta recomendação faz sentido, de facto, que assim seja, porque esta é uma legislação que está ultrapassada, que carece de atualização do ponto de vista legal e só por isso, por estar ultrapassada e carecer de atualização, enquanto legislação, enquanto direito que pode ser exercido, depois como é que é exercido é outra questão, não é? Mas só por isso quase que pediria uma unanimidade desta Assembleia para que esta recomendação fosse levada à Assembleia da República, que depois, entretanto, deliberará, enfim, como é o seu papel. Esta é outra matéria que tem preocupado não apenas o município do Porto, mas muitos outros municípios, e tem a ver com aquilo que foi, a nosso ver, um erro cometido em 2015, quando no Código da Contratação Pública, é assim que se chama, se extinguiu aquilo que era a resolução fundamentada. A resolução fundamentada manteve-se para o Estado, mas não se aplica nas autarquias. Nós não estamos a dizer que se tenha que restituir esse direito às autarquias, mas, de facto, qual é o problema com que nós vivemos ou convivemos hoje? E digo, isto são todos os municípios. Hoje aquilo que acontece é que
quando há o lançamento de um concurso público, na fase da adjudicação, há, em casos sucessivos de litigância por parte de entidades que não se conformam com o resultado desse concurso, e aquilo que acontece é que isso tem um efeito suspensivo. Em alguns casos, isso ainda por si beneficia claramente o infrator. E estou a falar nos casos em que há uma determinada parte contratante que passa a ser substituída por outra num concurso público subsequente, em que, de facto, há um interesse de fazer prolongar a situação, esperando que, por ajuste direto, durante a litigância, possa continuar a prestar, por exemplo, um serviço. Apenas para dar um exemplo. Aquilo que nós apelamos ao Governo e à Assembleia da República, esta matéria foi discutida, aliás, com o Governo no âmbito do pacote de descentralização, ainda que fosse uma coisa ad latre, na Cimeira de Sintra. Sabemos que o Governo tem estado atento a esta matéria, mas nós precisávamos, de facto, que alguma coisa fosse feita. A probabilidade hoje de termos este tipo de situação impede que nós possamos cumprir os compromissos junto daquilo que são os nossos municípios e, mais do que isso, implica depois a questão da execução orçamental. Os municípios vêm-se impedidos de lançam concursos, já não sabem que período onde o fazer, já não sabem se é cedo, se é tarde, porque de facto aquilo que acontece é uma enorme litigância. Não vou aqui invocar sequer aquilo que é a morosidade da justiça, porque eu não sou daqueles que gosta de criticar a morosidade da justiça, acho que a justiça deve ser feita com tempo, mas de facto a não existência de um instrumento desta natureza acaba por penalizar o interesse público e é nesse sentido que nós entendemos que devíamos apresentar esta recomendação. Preocupava-nos que pudesse ser uma recomendação equilibrada, que tivesse em conta o respeito pelos direitos das partes. Parece-nos que assim é uma recomendação que assume sempre que tudo será feito sempre na base da legalidade e do respeito pela litigância de todos os atores, e a interpretação que fazemos dela é que pretende, no fundo, criar um instrumento que permita ultrapassar situações que sejam menos aceitáveis e, portanto, defender o interesse público diante de alguns interesses privados e, portanto, terá naturalmente não só o nosso voto favorável, como também o nosso apoio. A ideia de que o Instituto, a figura da resolução fundamentada, era um instituto associado, digamos, ao contencioso pré-contratual, é uma ideia errada. Era e é um instituto associado às providências cautelares. O que acontece atualmente é que, em função da revisão, não do Código de Contratos Públicos, como o Sr. Presidente referiu, mas da Lei de Processos Tribunais Administrativos, e por força da necessidade que houve de internalizar a chamada Diretiva de Recursos, e de forma a obviar umas situações que era verdadeiramente recorrente, que era o efeito absolutamente inútil de dezenas, para não dizer centenas, de sentenças que eram verdadeiramente para encaixilhar, porque eram as sentenças que determinavam a nulidade ou a ilegalidade de atos de justificação quando os contratos que diziam respeito à justificação já tinham terminado, que era o que acontecia na generalidade dos casos, e para evitar esse tipo de situações, impôs, de facto, a Lei de Processos Administrativos que introduziu uma solução que foi de atribuir um efeito suspensivo automático, de facto, às impugnações do contencioso pré-contratual. Mas, antigamente, portanto, como digo, o que é que faziam os concorrentes? Não havia esse efeito, faziam uma presença cautelar para atribuir efeito suspensivo ao ato da adjudicação, ou ao ato que estivesse em causa, e depois, de facto, as autarquias, e não apenas o Estado, todos os agentes públicos podiam, de facto, obviar a esse efeito suspensivo associado às presenças cautelares, invocando a chamada